Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à continuidade do nosso estudo da obra Pensamento e Vida, psicografada pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier. Hoje, dando continuidade a partir da questão da mensagem 6, intitulada Fé, e esse programa acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas e é transmitido aqui pelo canal do Céu, C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos, com retransmissão e apoio através do canal Renovando Consciências. Um agradecimento aqui especial e direto para a Norma, que está aqui com a gente, que sempre nos dá suporte e apoio, ao canal Didática Espírita, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV7 e Web Rádio Fraternidade. Se inscreve lá em todos esses canais, comenta, compartilha a programação, seja um multiplicador das lições do Evangelho e da mensagem consoladora da nossa doutrina espírita. E uma boa noite aos amigos que estão aqui na tela já com a gente, que já chegaram. Norma, seja muito bem-vinda, gratidão pelo seu convite, pela sua participação e pelo seu aceite. Boa noite, Vinícius, né? Boa noite, Silvia, né? Boa noite, Liliana. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, né? É com muita alegria que a gente está aqui, podendo refletir juntos, né? Carmen, aqui. Você, Vinícius, que desde algum tempo já vem participando aqui do canal com o estudo do Livro dos Espíritos, né? E dando continuidade com esse livro maravilhoso, essa cartilha, né? Que prepara a gente antes da gente reencarnar. Então, maravilha. Só gratidão. Gratidão. Boa noite, Silvia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Norma. Gratidão pela sua participação, por toda a ajuda que você tem nos dado aí nesse estudo. Boa noite, Lili, Armin, a todos que estão conosco aqui nos assistindo. Que sejam uma noite muito boa, de muita reflexão, de muita tranquilidade, de muita união para todos nós. Com certeza. Boa noite, Lili, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vini, Norma, Silvia, Carmen. Boa noite ao pessoal que está do outro lado da telinha. Muito obrigada mais uma vez por fazer parte dessas reuniões, né? Que vocês sabem que eu gosto muito. Que a gente tem uma noite muito feliz, de muito aprendizado, de muita reflexão, uma noite para ficar guardada no coração. Com certeza. Boa noite, Carmen, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius, mais essa semana, Norma, que alegria, um abraço, um cheiro aí para Sergipe, esse estado lindo, maravilhoso, né? Nosso Nordeste, Silvia, Liliana e os nossos amigos internautas também, que vão estar conosco na noite de hoje, e saudação também para o que vai assistir depois. Vinícius? Com certeza. Boa noite a Miriam Teixeira, Lucila Queiroz, que também já mandaram aqui seu boa noite no chat. E antes da gente iniciar, como de hábito, pediria para Carmen fazer a prece de abertura, mas antes também aqui fazendo uma ressalva que hoje nós teríamos a nossa amiga Marta Leon, a Martinha, mas ela teve um contratempo, um imprevisto, está tudo bem com ela, mas ela não pôde participar aqui da live conosco. Então, seremos hoje nós 5 e numa próxima oportunidade a Martinha com certeza estará com a gente, mas fiquem tranquilos que está tudo bem com ela, ok? Carmen, fique à vontade para iniciar com a nossa prece. Então vamos serenando os nossos pensamentos. A gratidão sempre em primeiro lugar por essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, porque a espiritualidade não tem fronteiras e que nós possamos atingir, na noite de hoje, com o tema fé, o coração daqueles que estão mais aflitos, daqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão precisando de um consolo e também que possa atingir o coração daqueles para que se fortaleçam, que continuem firmes e fortes. Agradecendo também a todos aqueles a confiança que estão depositando em nós de estarmos juntos e que possamos refletir com base em intuição e inspiração, palavras que possam sair dos nossos corações. Sendo assim, nós damos uma boa noite coletiva a todos os nossos amigos espirituais, a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, os encarnados, os desencarnados,
e que tenhamos uma boa noite abençoada e dando uma coletividade de todos nós, dizendo graças a Deus e a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, iniciando hoje o nosso estudo, como foi dito, é a mensagem 6, intitulada Fé. E Emmanuel nos traz o seguinte aqui em sua mensagem. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta às ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o fio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem constante e puro terá encontrado em nós seguro refletor. Então, Emmanuel aqui vem tratar da questão da fé. E antes de eu passar a palavra para o nosso primeiro convidado, gosto muito de uma colocação que Kardec faz, que se encontra lá no capítulo 19 de Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé que Transporta Montanhas, quando o codificador define a fé como a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir um fim. Então, conforme nos coloca Emmanuel, fé é essa força, essa energia que nós temos dentro de nós mesmos, que faz com que encontremos ferramentas e recursos necessários para que nós possamos atingir um fim.
um determinado objetivo. E é curioso que Emmanuel comenta algo aqui que me faz lembrar sobre um outro trecho desse mesmo capítulo do Evangelho, que é quando um espírito protetor vem falar da fé divina e da fé humana. Emmanuel diz aqui, por exemplo, que a fé é força que nasce com a própria alma e certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ou seja, quando Emmanuel aqui pontua que a fé é força que nasce com a própria alma, podemos relacionar com a nossa fé humana, ou seja, a fé em nós mesmos, em nós acreditarmos capazes de atingir um determinado fim, o qual nos propomos. E quando Emmanuel complementa que a fé também é certeza instintiva na sabedoria de Deus, é a sabedoria divina, ou seja, é quando eu sei que esses recursos que eu movimento podem atingir um objetivo elevado, uma felicidade futura, quando eu vislumbro algo ali adiante que é bom para mim e para a coletividade, fé humana e fé divina. Então hoje aqui o tema será dessa força, dessa energia que todos nós podemos construir dentro de cada um. E eu peço para a Norma vir agora aqui para o centro da tela para que ela possa iniciar as suas colocações acerca da mensagem. Norma, é com você. Bela escolha, né? Belo tema, muito pertinente para os dias atuais em que nós estamos vivendo, né? A necessidade do ser humano, onde muitos não têm exercitado a fé, porque a gente não pode dizer que perdeu a fé, né? É um vício de linguagem dizer que perdeu, mas na verdade todos nós temos essa potência, Deus concedeu a todos nós essa capacidade de mobilizar a nossa vontade em favor daquilo que nós queremos, né? Mas durante muito tempo se convencionou que a fé era uma coisa assim, não vinculada à ação, não vinculada ao esforço, não vinculada à determinação. Bastava ter fé, né? E aí a pessoa, não, eu tenho fé. Era um ter fé intelectual, puramente intelectual, sem conexão com a vivência do ser, né? E quando a gente entende, né, que essa fé é uma força mobilizadora, no sentido de viabilizar os nossos desejos, aí a coisa muda de figura, né? Muita gente se frustra porque, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé no santo tal, eu tenho fé na santa tal, eu tenho fé no espírito protetor, fé em Bezerra de Menezes, fé em tudo mais. Mas como é que é esse ter fé, né? Para a gente, como é o ter fé? É a gente simplesmente delegar para eles que realizem aquilo que a gente tem que realizar? Será que é isso? Porque há muita gente que, por exemplo, ora, né? Jesus disse, busca e achareis, né? Pedi e obtereis. E a pessoa simplesmente ora, pede mentalmente, até coloca sentimento, mas não coloca mobilização, não coloca ação, embora a palavra oração, meditação, elas tenham ali, são conjugadas, né? Tem a palavra ação, né? Então, é muito interessante, né? Quando o Emmanuel, né? Ele traz de forma, assim, bastante profunda, quando ele coloca realmente assim, que para que a gente encontre o bem, né? E assimile a luz que o bem proporciona, é preciso que a gente busque, que a gente tenha uma atitude ativa, né? Que a gente busque com perseverança, né? Que a gente busque com fervor, né? E que a gente busque, sobretudo, com confiança, né? Com fidelidade aos propósitos divinos, né? É uma das traduções que se encontra para a fé em outras línguas é a questão da fidelidade, né? Então, assim, essa fé que prima pela mobilização da minha vontade, a partir do meu desejo, a partir do meu pensamento, né? Ela é inerente a toda pessoa humana e a gente pode conseguir, essa é a questão, né? A partir do momento que a gente mobilize tanto coisas positivas quanto coisas negativas, como Emmanuel vai falar nesse mesmo de pensamento e vida, num dos capítulos, na questão da oração. Só que a oração a gente mobiliza as forças para o bem, e na invocação
que eu vou também estar ali construindo coisas a partir do meu desejo, do meu pensamento, da minha vontade. Eu vou estar invocando coisas para o mal, mas eu vou conseguir do mesmo jeito. A questão é a consequência, né, dos atos. É isso que vai estar relacionado à direção que eu estou dando àquilo que eu estou construindo, né? Então, é interessante porque, assim, Emmanuel, ele vai lembrar que, tipo assim, a gente, muitas vezes, perde a confiança, né? Acha que perde, né? Esquece que dentro da gente, como ele vai dizer nessa mesma mensagem, que a fé nasce com a própria alma, então é uma coisa inata, né? Uma coisa, eu não vou dizer nem instintiva, porque instintivo a gente lembra logo, se bem que eu acho que a Amanda utiliza esse termo, mas a tendência nossa é levar por instinto a coisa da sobrevivência, a coisa que está lá quando a gente estava funcionando no primeiro andar do cérebro, né? Mas é aquela coisa assim, é uma coisa inata, é como está ligada à nossa essência, né? Está ligada à nossa divindade. Deus nos dá essa condição, né? E que é preciso que a gente mobilize essa força que é inata, né, em todo ser humano, como o próprio Emmanuel ele vai dizer, né, na certeza instintiva na sabedoria de Deus, né? Então nasce com a gente, e que isso é a sabedoria da própria vida, só que a gente precisa conectar. Como ele vai dizer, palpita em todos os seres. Então, todos os seres têm dentro de si. O que pode acontecer é que a gente bloqueie, né? Palpita em todos os seres e vibra em todas as coisas, né? Vibra em todas as coisas. Mas como é que nós estamos acessando? Que direcionamento nós estamos dando àquilo que nós estamos desejando? Então, a gente vai ver que tem pessoas que, por exemplo, não são pessoas socialmente boas, e aí no Evangelho vai falar, né? No Evangelho vai falar da fé humana e vai falar da fé divina. A fé humana é essa fé que, por exemplo, eu quero estudar para um concurso. E eu sei que se eu estudar, eu posso não conseguir hoje, mas se eu insistir em estudar, eu vou conseguir passar. Hoje ou amanhã, e eu concentro todas as minhas forças, eu abro mão, eu exerço disciplina, outra coisa que a Emmanuel vai pontuar, a questão da disciplina. Aliás, a gente lembra daquela célebre frasezinha que ele disse para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Isso é para todos nós, né? Então, se eu quero alguma coisa, porque muitas vezes, digamos assim, alguém chega com uma novidade e a gente, que maravilha. E a gente se empolga. Eu estou junto com você nessa. Aí, quando vem as primeiras dificuldades, fulano, ciclano, beltrano, debanda, e você daqui a pouco, você fica com dois, se isso não ficar sozinho, né? E aí, tipo assim, por quê? Nas asperezas da vida, nas dificuldades que a gente encontra, a gente tem a oportunidade de exercitar essa fé. Porque essa fé implica perseverança, essa fé implica disciplina, essa fé implica eu utilizar a potência da minha alma, como cita Leon Denis, né, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A minha vontade, é preciso dar direção à vontade, que vocês já estudaram a questão, na lição 6, estudaram, acho que é a lição 2, né? Do livro Pensamento e Vida, que a Emmanuel vai falar muito bem sobre isso, né? Que eu preciso não esmorecer, não fraquejar ao primeiro impacto. Porque a gente vai encontrar, olha, a gente combinou, né, do tempo, viu, Vinícius? Mas não se preocupe, pode me cortar na hora que for necessário, porque eu posso extravasar sem perceber a questão do tempo. Fique tranquilo com relação a isso. Mas, assim, na questão da expressão da fé, a gente vai encontrar aquelas pessoas que desejam, mas só desejam. E ficam lá, se possível, deitadas em berço esplêndido, esperando, como se diz literalmente, que a coisa caia do céu. Né? A gente vai encontrar as pessoas que desejam, que se empolgam, que se motivam e até mobilizam forças para conquistar alguma coisa. E no começo ela vai vendo que dá certo. Mas mais adiante surgem os obstáculos, que ela faz
desiste, para no meio do caminho. E a gente vai encontrar pessoas que enfrentam os maiores desafios, né? Que se deparam com as curvas da vida, com os buracos que a gente encontra na estrada, né? Com as barreiras no caminho, mas a pessoa não desiste. Está ali perseverante, testemunhando, e a questão da fé passa também pelo testemunho. Porque é fácil ter fé quando tudo está dando certo, é maravilha. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, né? E a gente passa pelo pré-escolar, a gente vai passando pelo fundamental, depois o médio, vai, porque a vida é esse processo de evolução contínuo, né? Onde nós somos convidados a sair dos abismos, a sair das depressões e ir para os montes, como tem uma das mensagens de Emmanuel lá do livro Caminho, Verdade e Vida. É preciso que a gente ascenda, é preciso que a gente tenha fé para transportar, como o Vinícius colocou no início, né? Transportar as montanhas. Que montanhas são essas? Se a gente não entende o espírito da letra, vai dizer, esse cara aí, esse Messias está maluco, né? Como é que eu vou, com a minha fé, eu vou remover, tirar a montanha daqui e botar no outro lugar? Mas ele já estava ali trazendo a essência da coisa, né? As montanhas das nossas dificuldades, as montanhas dos medos, as montanhas dos obstáculos que a gente encontra na estrada. E que muita gente, nesse momento do planeta, está se deparando com a montanha da desesperança, do desespero, do desamparo, da depressão, da fobia. E começam a se desconectar, se desconectam da fé divina. Se eu não tenho uma fé humana, uma confiança, e não me conecto com a fé divina, como está lá no Evangelho, o que acontece? Eu entro num processo de desconexão existencial. E essa desconexão existencial faz com que eu perca o chão, eu perca minhas raízes. Eu esqueça que eu estou no planeta Terra em processo de aprendizado, eu preciso estar ancorada, eu preciso estar nutrida, eu preciso confiar, mas manter a minha verticalidade, no sentido pé no chão, mas coração e mente ligados às forças superiores. Né? Essa conexão entre a minha fé humana com a fé divina. Porque muitas vezes eu tenho só a fé humana. Em algumas das mensagens, que são tantas mensagens que Emmanuel fala, né, sobre a questão da fé. Por exemplo, ele vai lembrar que muitas vezes a gente vê, como eu dei o exemplo do concurseiro, né? Ele estuda, ele fazendo concurso, se ele não passa no primeiro, mas a meta dele e ele alcança. Tem gente que passa no sexto, tem gente que passa no primeiro, tem gente que passa no oitavo. Esse é mais meritório ainda, porque esse insistiu até conseguir, né? E aí, mas aí ele conseguiu tudo bem. A fé humana teve êxito. Mas ele passa no concurso, ele sonhou tanto, chega lá no trabalho, onde ele poderia prestar um serviço à sociedade, e aí ele não faz valer aquilo que ele investiu tanto. Se torna um funcionário qualquer, medíocre, irresponsável, se puder burlar, digamos assim, a chefia no sentido de não cumprir a parte que lhe cabe. A gente vê isso muito, né? Infelizmente, ainda no nosso planeta Terra, né? E aí, ele conseguiu, pela fé humana, um objetivo, mas ele está desconectado da fé divina. Se ele fizesse ponte com a fé divina, ele iria o quê? Celebrar aquela conquista, ele iria fazer valer aquela conquista, ele iria identificar naquela conquista qual o propósito divino para ele estar naquele lugar, e ele iria dar o melhor de si cada vez mais, ele iria investir cada vez mais, ele iria se burilar, e ele iria fazer dali uma escada de ascensão. Aí sim, a fé humana estaria conectada com a fé divina. E aí ele iria encontrar cada vez mais resiliência, força, coragem, enfrentamento diante das adversidades que vão surgir numa situação, mesma situação, sabe? Aquele concurso sonhado. Assim como acontece nos casamentos,
nas relações sociais, né? Mas, quando eu não me conecto com esse propósito, porque a fé divina passa por eu estar conectada com o meu propósito espiritual, qual minha parte que me cabe como co-criadora nesse universo? Então eu começo a entrar numa desconexão existencial, e aí vem o vazio existencial. Daqui a pouco eu estou aquela pessoa que estou fazendo as coisas por fazer, utilizando aquela frase da música, sem motivos ou vivendo por aí por viver, ou como se diz no popular, empurrando a vida com a barriga, não é isso? E a pessoa não se satisfaz, e aí você vai se deparar com pessoas que têm tudo que a sociedade preconiza de bom, que alcançou tudo, né? Alcançou poder, dinheiro, tal, projeção, tal, mas não desfrutam da felicidade autêntica. Elas são felizes aos olhos da sociedade. Essa sociedade que se assusta quando uma dessas pessoas se mata. E é interessante a gente trazer esse tema, né? Eu estou aqui com vocês nesse mês da campanha do Setembro Amarelo, que a gente trabalha muito, a gente da psiquiatria, psicologia, e toda a sociedade. O Brasil abraçou bastante essa causa da prevenção ao suicídio. Uma sociedade onde 1 milhão de pessoas, em média, se matam todos os anos. Uma pessoa a cada 30, 40 segundos, quase 2.000 pessoas, aproximadamente 2.000 pessoas por dia, quase não, 2.700 pessoas por dia, a média, né? E dentre essas pessoas, vale lembrar que não são só os famintos, não são só os que estão nas calçadas, sem uma moradia, não são só os que estão doentes nos hospitais, são também os abastados, são os líderes, são os mitos, sabe? São os artistas famosos, são os atores famosos até que a gente admira, né? E de repente a gente fica triste que descobre que aquela pessoa não estava de bem, ela desistiu de continuar encarnada, né? Porque a vida não se destrói a existência carnal, mas a vida em si não, né? Então, tudo isso por quê? Porque não houve uma verdadeira fé, né? A gente tem que ter cuidado quando colocar isso, porque às vezes, vão falar de depressão achando que é falta de fé. É também falta de fé, não tem jeito, é também falta de fé. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, tem de bom ânimo, né? Então, ele disse isso para a gente. Então, no momento que a gente está, há momentos na nossa vida, eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, há momentos na nossa vida que é só entre a gente e Deus. É ali, é você quem vai ter que se virar, que o outro não vai lhe tirar do buraco, você vai ter que usar se virar nos 30, sei lá o que for, e é você não sei como no filme americano, que tudo pode e tudo acontece, né? Você vai ter que sair do buraco, não sei como, mas você vai ter que sair. E não tem uma mão ali por perto para lhe socorrer. Mas você tem Deus. Você tem a espiritualidade superior e uma saída você vai encontrar. Uma saída sempre aparece. Mas se você confia, se você ora, porque Jesus disse, buscai e achareis, pedi e obtereis. Mas eu dou uma pausa aqui, porque eu sei que já está na hora da gente passar a bola para diante. Não é isso, Vinícius? Muito bom, Norma. Gratidão por todos os seus comentários. E logo, logo a gente volta com mais uma rodada de conversas com você. E agora eu passo a palavra para a Silvia, para ela trazer os seus comentários da noite de hoje acerca da mensagem. Silvia, vai lá. Boa noite novamente. Eu vou pegar uma carona e a Norma estava falando, né? Por sinal, excelentes colocações. Ela falou que a fé, existe a fé não mobilizada, mas que a gente não perde a fé. A fé está sempre dentro de nós. Está ali naquela centelha divina que todos nós temos. Então, é uma questão de mobilizar, de trabalhar essa fé. Tá? E eu encontrei uma colocação interessante, dizendo que na hora que você realmente reconhece a fé que está em você, você chega num ponto de mutação. Você sabe aquele ponto que você vai e ali faz a curva da estrada? Você às vezes você está indo num caminho de descida, mas você procura exercitar a sua fé. Já naquele momento você diz, não, eu acredito. Assim mudou, senti alguma coisa mudou. Então, ele ponto de inflexão, ele ponto de mutação, e a vida vai virando. E a gente começa a ver essa centelha divina mais viva, mais acesa dentro de cada um de nós.
No texto, o Emmanuel chama atenção para nós da fé existe em tudo. Então ele fala da fé no rio em relação à nascente. Ele fala sobre a questão, por exemplo, da fotografia, e a gente sabe que vai acontecer, mas tem o gel sensibilizar a placa, e várias coisas na natureza, e a gente sabe que vão acontecer. Todas aquelas coisas, e naturalmente, se darão. Mas ele lembra, e para tudo isso é necessário fé. Então, a fé não é só uma coisa nossa, ela está em toda a natureza. A gente, claro, trabalha sempre mais pensando na nossa fé, mas ela está em tudo. Nós somos um grande todo. A gente sempre repete isso, né? A gente, como um grande todo, essa fé está em todas as partes desse todo. E no livro ele fala, e todo o êxito da experiência social resulta da fé no empenho a determinadas situações, a determinadas coisas a serem feitas, determinações. E usando conscientemente essa energia, nós podemos suprimir as curvas no nosso caminho de evolução. E a Norma também falou desse nosso caminho. Mas a gente usar conscientemente essa energia da fé, a gente saber trabalhar essa energia da fé. Mas como é que é isso? Né? Pensar, tentar racionalizar uma coisa, trabalhar uma energia, trabalhar uma fé. E aí nós vamos para uma coisa, falamos muito e às vezes não entendemos bem. E são os conceitos da fé cega e da fé raciocinada. Muitas vezes se fala, tal pessoa tem fé cega nessa situação, tem fé cega em tal pessoa. O que é isso? Aquela pessoa acredita naquilo e às vezes ela vê ali numa atitude de alguém, numa promessa de alguém, num sonho que ela tenha, vê uma tábua de salvação. E ela se agarra, ele não presta atenção em mais nada e às vezes não vê, ela está indo. Ela não parou. Ela fechou os olhos, se agarrou naquilo e sabe, o pessoal costuma dizer, vamos na fé. E corre atrás de alguma coisa sem parar um pouco para pensar. Quando a gente tem, em vários trechos da nossa doutrina, a começar por Kardec, uma chamada de atenção para a fé raciocinada. A fé verdadeira, ela pode confrontar a ciência frente a frente. A gente tem que acreditar em nós, claro, essa centelha divina, essa fé está em nós. Mas será que eu vou acreditar, por isso eu posso tudo? Será que na hora eu digo, eu vou conseguir, eu tenho fé, eu vou conseguir o meu estudo, eu vou conseguir o meu emprego, e for, será que eu posso tudo? Mesmo? Tudo através da fé? Eu preciso parar para pensar. Eu posso sim, dentro de determinadas condições, dentro de eu fazer um planejamento, às vezes, daquilo que eu quero. Então, eu posso conseguir um emprego melhor agora? Não. Eu posso conseguir estudar hora para conseguir um emprego melhor daqui para frente. Eu posso conseguir me curar de uma doença agora? Mas vamos pensar, o que realmente é a cura? Eu ter alta médica ou eu compreender as razões de eu ter ficado doente? E eu curar estas razões. Então, são coisas que nós precisamos entender para que a nossa fé seja realmente eficaz. A Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela dedica um capítulo inteiro à fé. E ela fala para nós, entre outras coisas muito importantes, que a fé deve se apoiar na razão, deve se apoiar no discernimento, estabelece determinadas diretrizes para que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo e ingenuidade do período infantil. Então, a gente tem a fé, e a gente tenha sempre confiança, mas e a gente pare para pensar. Pare para pensar se aquilo que eu estou acreditando, primeiro, está dentro daquelas diretrizes do Evangelho de Jesus? Será que a minha crença, aquilo que eu posso fazer, eu quero fazer, é uma coisa de boa? Está dentro de um exercício da caridade verdadeira? Será que aquilo eu quero fazer, eu tenho essa intenção, eu acredito eu seja capaz, está dentro das minhas possibilidades, está dentro do meu conhecimento? Porque o conhecimento inclui também conhecer os nossos limites, né?
O que eu vou fazer realmente, se isso vai dar certo, se não dá, se eu tenho a capacidade ou não. Então, a fé não pode prescindir disso, desse conhecimento, desse amadurecimento. E esse amadurecimento, a minha fé vai amadurecendo junto comigo. E eu amadureço, parando, pensando, às vezes dizendo, não é o momento, é possível, eu creio. Eu continuo repetindo lá as palavras de Paulo, tudo posso, ele me fortalece. E neste momento, eu preciso fazer alguma coisa para entrar no caminho correto da minha estrada de vida. Não é porque eu tenho fé, eu vou chegar lá, eu vou sair por aí cortando tudo quanto é sinal vermelho e me expondo a um acidente. Então, a gente precisa raciocinar em cima disso. A Joana, nesse capítulo do Jesus e o Evangelho, ela faz uma colocação sobre o momento da transfiguração, onde Jesus está no Monte Tabor, né? Ele encontra Moisés, encontra Elias, depois ele desce, e a hora aparece ele pai aflito, pedindo socorro para o filho. E Jesus, vendo essa aflição do pai, Jesus na sua bondade, conhecendo o íntimo do pai e da situação que acontecia com o rapaz, o obsessor, Jesus liberta o rapaz desse obsessor. Coisa e os apóstolos não tinham feito, não tinham conseguido fazer. E a gente vê muito esse texto sendo citado como exemplo da falta de fé. Muitas pessoas falam, não, porque os apóstolos não tinham fé nenhuma, não acreditavam. A questão, a Joana mostra num outro aspecto também isso. Será que os apóstolos, quando eles tentaram com toda a boa vontade, com toda a confiança que eles tinham, livrar o rapaz desse espírito, eles sabiam usar a terapia, é a palavra da Joana, sabiam usar a terapia específica, a forma específica de conversar com aquele espírito? Ou será que eles foram na fé certa de nós vamos conseguir? Houve uma parada antes para pensar em como eles deveriam se reportar, o que aquele espírito estaria precisando ouvir, o que ele respeitaria, e nós podemos trazer isso aqui para o nosso dia a dia. A gente se atira nas coisas, né? Eu tenho certeza, eu vou convencer a pessoa a me dar um emprego. Eu vou procurar saber antes o que a pessoa está esperando do funcionário. Acho que é o exemplo mais fácil de entender. O que a pessoa está esperando do funcionário? Eu posso ser altamente qualificado, ter os diplomas necessários, saber fazer o trabalho. Só que a pessoa está procurando alguém, e vale falar de um outro tipo de coisa, de segurança no trabalho, de forma de tratar os companheiros, da benevolência dentro do ambiente de trabalho. Eu não fui pesquisar isso. Então, eu fui com muita fé. Só que eu direcionei a minha fé de uma forma errada. Então, essa chamada de atenção para nós, na fé raciocinada, que a gente pense, e a gente não vai nessa fé certa, e muitas vezes pode levar alguém a ser um líder de coisa nenhuma, a tomar um medicamento que não funciona, e está na moda. Todo mundo está tomando isso, se deu certo, eu tenho fé, isso vai dar certo. Gente, isso é a fé humana. Mas aí é uma fé certa. Eu tenho certeza, eu tenho fé que vai dar certo, porque os outros estão fazendo. Eu não parei um instante para ver se aquilo realmente é bom, ou se para mim seria bom. Então, a fé precisa desse raciocínio. A nossa fé tem que ter, sim, a centelha divina, tem que ter a força, essa fortaleza que vem de Deus, mas Ele também nos deu o raciocínio, nos deu a inteligência para ser bem usada em todas essas situações, para fazer o melhor. O universo está aí para a gente conhecê-lo, ver as belezas dele. E a gente tem fé e vai conseguir entender isso no nosso momento, na utilização correta dessa nossa fé. Não fazendo as coisas de qualquer forma, sem ver se eu tenho conhecimento, sem dar ouvidos para as intuições que eu recebo, sem ter o discernimento de, ao receber uma intuição, parar e pensar, isso é bom ou isso é ruim? A gente, às vezes, tem uma intuição, alguém diz alguma coisa, dá um conselho, a gente vai atrás, mas espera aí, vamos parar para pensar se isso é bom, se isso é ruim. Com isso, a fé vai conseguir realmente os prodígios e remover as nossas montanhas. A fé remove as nossas montanhas também.
mas nós temos que saber para ir lado da montanha, nós temos que estar para fazer essa remoção, para ir lado nós vamos remover isso. Se a gente precisa de ajuda de alguém para remover essa montanha. Né? Então, o nosso comentário agora é com relação a isso. Né? A saber aplicar essa fé raciocinada dentro da nossa vida. Vini? Gratidão, Silvia, pelos seus comentários acerca da mensagem. Agora eu trago aqui para o centro a Lili, que vai trazer também os seus comentários sobre a fé. Lili, a palavra é sua. Obrigada, Vini. Tem como definir fé, né? É uma coisa muito subjetiva, uma coisa que cada um tem um jeito de sentir. Mas a gente pode considerar, assim, que é uma crença, uma certeza da existência de Deus, ou de algo ou alguém que paire acima do que a gente considera humano. Embora a gente tenha outras vertentes aí para a fé, que fé numa pessoa, fé num objeto, eu não vou entrar no mérito se é válido, se não é válido, mas enfim, né? Eu gosto muito de uma definição de fé que eu escutei há um tempo atrás, que diz assim que fé é quando a gente põe o pé antes de Deus pôr o chão. Eu acho uma graça isso, porque demonstra o quanto a gente confia no amparo dele quando a gente está se propondo a fazer alguma coisa. Eu acho isso, acreditar, fazer alguma coisa com a crença de que ele nos ampara é uma coisa muito gratificante, né? O Emmanuel fala de para a gente assimilar a luz, não basta que a gente admita a sua existência, que é indispensável a gente buscar com perseverança e com fervor. Ele fala da interpretação religiosa que eventualmente possa se fazer de Deus, mas independente disso a gente precisa crer no bem para refletir a grandeza, a sua grandeza, né? A gente já falou aqui de reflexos em uma outra oportunidade. E assim, o que adianta a gente saber que o bem existe, né? Assim, falando de uma forma muito coloquial, isso que o Emmanuel está trazendo, que adianta a gente saber que o bem existe se a gente não sabe onde que ele está e nem o que a gente pode fazer com ele. E ele fala do bem eterno, que a gente deve perseguir infatigavelmente, e ele recomenda que a gente procure a parte boa das pessoas, e eu acho isso também muito, muito legal, porque que o bem existe, e a gente consegue perceber o bem nas pessoas que estão à nossa volta, ou a gente só consegue perceber o bem que a gente acha que a gente tem, né? Ou pior, eu sei que o bem existe, mas eu não consigo praticar. Mas o que mais me chamou a atenção a respeito disso tudo é que todas as vezes ele propõe um movimento, ele propõe uma ação, uma atitude, ele recomenda que a gente tenha alguma atitude, né, a respeito disso, procurando, perseguindo, crendo, porque a fé contemplativa, por mais fervorosa que ela seja, não se traduz em obras necessariamente, que eu acho que é o mais importante, né? Então, quando a gente acredita, por exemplo, que o mundo vai melhorar, só vai fazer sentido para a gente quando a gente movimenta a nossa própria energia e a nossa vontade nessa direção. E quando a gente tem uma fé na qual a gente raciocina, né, como já foi falado aqui também, a gente também entende que é preciso muito mais do que acreditar, que a gente precisa se mover, que a gente precisa se movimentar para realizar obras nas quais a gente tem fé, nas quais a gente acredita. E quando a gente eleva, por exemplo, o pensamento numa prece, pedindo a Deus que Ele atenda às nossas aflições, a gente precisa, paralelo a esse pedido, nessa prece,
a gente precisa fazer um movimento de sair em busca do socorro que a gente está precisando, do socorro que ele vai prover através de amigos e de familiares que possam nos ajudar, através do trabalho que vai permitir que a gente alcance o que a gente A Liliana parou para mim, para todo mundo também? Deixa eu só ver se ela reconecta. Bem, Carmen, como a Liliana ela deu uma travadinha aqui agora, eu vou pedir para você então iniciar os seus comentários e depois, assim que a Liliana voltar, a continuidade, tá bom? Ok, que aí a Liliana, ela voltando, ela conclui, não tem problema não. Vamos lá. A Liliana, ela chegou a comentar da parte boa que aqui Emmanuel traz para nós. No último parágrafo desse capítulo que o Vinícius até leu para nós, Emmanuel diz, né? Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. O que me chamou a atenção quando ele fala... Carmen, desculpa te cortar, é que a Liliana acabou de voltar. Você se importa dela retornar? Tá bom. Então, não sei o que aconteceu, tá, gente? Mas eu estava falando, né? Quando a gente eleva o pensamento a Deus numa prece, pedindo que Ele atenda a gente nas nossas aflições, a gente precisa, paralelamente a isso, sair em busca do socorro que a gente precisa, né? É óbvio que Ele vai prover, mas como Ele vai prover? Através dos amigos, familiares que venham em nosso auxílio, através de um trabalho que permita que a gente conquiste o que é necessário para o nosso bem-estar, para atenuar e aliviar aquela condição, aquela circunstância momentânea pela qual a gente está passando, e por aí vai. Então, a gente sempre precisa fazer algum movimento. E é claro que a gente, em algum momento, também vai servir de instrumento de Deus para auxiliar os nossos irmãos que, pela mesma fé, recorrem a Ele, solicitando amparo e etc. Até porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, acho que esse é o bem que a gente deve perseguir incansavelmente, o bem que a gente tem condição de realizar. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente quer fazer uma coisa tão grandiosa e, por não conseguir fazer uma coisa grandiosa, a gente acaba não fazendo nada. Então, o bem que esteja ao nosso alcance realizar, né, com a nossa vontade, com a nossa disposição e com o nosso empenho em ser uma parte dessa obra de Deus, né? E ajudar, né, no amparo dessas pessoas que recorrem a Ele através da fé. E eu também sempre, é uma coisa que eu tenho insistido muito, principalmente ultimamente, né, às vezes a fé, ela leva a gente a procurar alguma aproximação com Deus de uma forma mais formal, digamos assim, né? E eu tenho dito muito que muita gente vai numa casa espírita, num dia de passe, procurando auxílio, procurando amparo pela fé que tem em Deus, na espiritualidade, na doutrina, né? E é óbvio que a fluidoterapia, o passe, são benéficos, e é muito justo e legítimo que as pessoas procurem esse tipo de auxílio. Mas a gente precisa
transformar o que nos leva a essas situações de conflito interno, desesperança, de tristeza, enfim, porque a gente precisa ter uma nova ótica, a gente precisa conseguir enxergar as coisas sob uma perspectiva diferente, para que a gente possa ter mais aceitação. Não é comodismo que eu estou falando, né? Até a Norma pontuou muito bem a questão de a gente terceirizar para o Espírito, ou para Jesus, ou para Deus, ou para o Santo, né? A gente pede e fica esperando que eles façam alguma coisa. Não é comodismo, mas é que, assim, a gente ter um outro entendimento, um outro olhar das situações, das dificuldades. E isso é o estudo e a prática das lições que estão no Evangelho que vão ajudar. Então, no momento em que a gente faz um movimento para se modificar, para olhar as circunstâncias sob novas perspectivas, sob perspectivas diferentes, fica mais fácil de a gente conseguir vencer, conseguir superar. Então, assim, para mim, particularmente, fé tem muito a ver com trabalho e com compromisso. É o trabalho e o compromisso que eu tenho com Deus e comigo de me transformar, para que as coisas que me afligem hoje não venham a me afligir amanhã. Para que eu tenha um entendimento diferente, para que essas coisas não me desestabilizem, não me desequilibrem. Então, nesse momento, o meu entendimento é que nesse momento em que eu me transformo, que eu me modifico, que eu trabalho, e que eu assumo esse compromisso com Deus e comigo de ser cada dia melhor, eu estou agindo com fé, porque eu estou agindo de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Então, eu acho que, assim, para mim, o caminho é por aí. É um caminho de trabalho, é um caminho de você fazer parte desse processo, né? A fé contemplativa, ela, não desmerecendo, mas nem sempre ela vai levar a gente ao lugar que a gente espera, ao que a gente deseja, ao que a gente almeja. O que vai fazer isso é o tanto de esforço e de empenho que a gente vai acreditar nesse sentido, né? Nesse caminho. E, assim, é isso, Vini. Fé, para mim, tem muito a ver com isso, com o trabalho que a gente se propõe a fazer, com tanto que a gente se propõe a se esforçar para fazer a coisa dar certo, né? E tem muito a ver com aquilo de faz por ti, que o céu te ajuda. Com certeza. Isso, Vini. Gratidão, Lili. E agora, para arrematar os comentários, Carmen, vem para cá para o centro da tela, a palavra é sua. Então, vamos lá. Como eu havia iniciado, dentro desse capítulo que Emmanuel traz para nós no Pensamento e Vida, no último parágrafo ele comenta sobre a boa parte das criaturas. Procuremos a boa parte das criaturas que nos cruzem a lide cotidiana. O que isso me fez lembrar? A passagem que a gente tem lá em Lucas, das irmãs Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Lucas nos conta que Jesus estava passando por uma cidade, que seria Betânia, e foi fazer uma visitinha para os irmãos. E quem recebe Jesus? Marta. Então, quando a gente lembra disso, na época, Marta, em receber Jesus, provavelmente ela seria a irmã mais velha que Maria. E essas irmãs, elas recebem a bênção da visita de Jesus na intimidade do lar deles. As duas manifestam entusiasmo pela presença, alegria, só que na forma que é própria de cada uma, conforme o temperamento de cada uma, as necessidades, o entendimento espiritual que elas têm e, acima de tudo, a fé de cada uma delas.
Maria, a gente sabe que, de acordo com o que está no texto, Maria, ela se colocou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, Maria, ela permitiu-se sentar-se aos seus pés e ouvir com a alma dela, os ensinamentos de Jesus, sem se agitar pelas obrigações de ordem material. No conceito de Marta, Jesus ele era um hóspede celeste, cuja presença deveria honrar, e naquele instante, para Marta, os serviços domésticos constituíam um elemento inadiável. Por quê? Porque ela era anfitriã, ela teria que receber Jesus da melhor maneira, com a mesa posta, com tudo do bom, com tudo do melhor, com tudo do fresquinho. Aí Marta, ela se queixa do comportamento da Maria, da irmã, alegando indiferença pelas múltiplas tarefas que ela tinha que fazer naquele momento que estava recebendo esse hóspede celeste. A Marta, ela não era menos devotada a Jesus do que Maria. Ela estava sendo prudente, mas ela não percebeu o caminho certo para recebê-lo. Aquele caminho queria agradecer mais a Jesus, o queria mais agradar. Ia pedir o auxílio ao mestre, e a gente tem a passagem, né? Quando Marta, então, questiona Jesus. Ela fala: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Aí Jesus, ele faz uma suave advertência. Sabemos que Jesus ele era compassível, ele entendia todas as nossas imperfeições, todas as nossas vicissitudes, mas tem aquela energia salutar de Jesus. Então ele faz uma suave advertência, esclarecendo para Marta, para ela não valorizar em demasia essas coisas materiais, ainda que importantes, a gente sabe disso, estamos encarnados, então a gente precisa de todas as necessidades materiais. Então, naquele momento, ela estava dando mais importância para a alimentação, para a hospedagem, de ser a mega anfitriã de Jesus. E o que Jesus responde, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. É a resposta que Jesus diz. E aí ele fala: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A reflexão que a gente pode fazer disso é assim, que Jesus, no conceito de Maria, era uma realidade, era a fé que ela tinha nele, desejava perenizar dentro de si, na sua alma. Era um tesouro que para Maria não devia fugir aos olhos dela e ao coração dela. Ela sabia que o mestre não tardaria a ir embora, ele estava de passagem. Então Maria, ela queria beber dessa fonte límpida, da atitude sábia, daquele que deseja alimentar o coração de força, o vigor para as lutas diárias do cotidiano. Então, a maior parte do tempo, Maria, ela se esforçou, e as energias dela foram canalizadas para o essencial. Por isso que Jesus fala: a boa parte que não lhe será tirada. Então, ela sabia da presença de Jesus, que era um divino mensageiro. E Maria, do jeito dela, o acolhia, mas não acolhia pelo lado de fora, pelo lado material de receber, que é válido. A gente arruma a nossa casa no aniversário, no Natal, no Ano Novo, faz parte do nosso cotidiano. Mas Maria, ela acolheu Jesus na sua casa interna, com a sua fé, preenchendo a vida dela de um significado profundo para ela. E a gente se pergunta, né? Por que perder esses instantes tão especiais para se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que fossem importantes? Porque para Marta era importantíssimo e é válido. Ambas veneravam o mestre, as duas irmãs veneravam o mestre, cada uma do seu modo, cada uma com a sua fé. Então, o que a gente aprende com essas lições, com essas passagens todas de Jesus, é exatamente isso. Nós precisamos ter o equilíbrio. E a fé
Faz essa parte, fé cega, raciocinada, fé vacilante, fé robusta. Então, a gente precisa ter no nosso cotidiano a nossa fé no nosso íntimo, as mãos de Marta e o coração de Maria. Então, quando Jesus fala apenas uma coisa é necessária, Jesus ele estava querendo dizer que, acima de tudo, nos compete guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada de acordo com a nossa compreensão e que o nosso entendimento das leis divinas. Então, é o que a gente está dizendo. A fé é uma característica porque a gente aqui está falando de uma crença. Então, acreditar no quê? A gente acredita não necessariamente em fé, a gente acredita no objetivo, a gente acredita numa meta, mas a gente está dentro do capítulo da fé que Emmanuel traz para nós. Então, quando Jesus fala para Marta que para ela apenas, isso é para nós também, né? Que apenas uma coisa é necessária naquele momento, e é o que nós estamos falando agora, que a única coisa necessária para nós nesse momento é esse encontro que a gente está tendo virtual, nesses minutinhos, conversando, batendo um papo para as pessoas que nos estão ouvindo, é um sinal para a gente deixar um pouquinho as nossas coisas materiais de lado, o nosso cotidiano, a nossa casa, e absorver essas lições que a gente está fazendo agora, essa reflexão que a gente está fazendo agora. Então, assim, é para a gente ter o quê? Uma posição espiritual nossa de sintonia com Jesus, de sintonia do que nós estamos conversando, refletindo sobre a fé, para nós podermos agir com proveito. Então, agora nós estamos aproveitando esses minutinhos que estão sob as nossas mãos, e não sob as mãos da Marta, mas sim no coração de Maria. Então, quando, no entendimento da Marta, Maria estava renunciando, renegando os trabalhos cotidianos, e ela fica aos pés de Jesus, agora nós estamos aos pés de Jesus também. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, pelo contrário, significa o quê? Um devotamento maior, significa a fé que nós precisamos ter com relação a isso, saber dividir as coisas. Então, quando a gente fala, aí a gente volta no quê? Na fé sem obras. Então, toda aquela preocupação de anfitriã de Marta, que é válido, porque ela estava sendo prudente, sim, em querer fazer o melhor dentro do entendimento da concepção dela, estava sendo uma fé sem morta, que nem diz Tiago, né? A fé sem obras é morta, a fé sem obras é inoperante. Em compensação, Maria estava tirando proveito, a fé dela estava sendo o quê? Em ação, porque ela estava ouvindo, aprendendo e escutando naquele momento para colocar em prática. Então, quando a gente lê esse emaranhado que Emmanuel traz para nós, esse capítulo, fé naquilo que é bom, naquilo que é bem, também exige ação, confiança e atitude. Não basta só acreditar. E quando a gente vai na busca da fé, precisamos também ter coerência. Foi até que a Norma falou no início. A gente precisa ter coerência de atitude no que nós acreditamos e que nós estamos agindo. O que nós esperamos e o que nós buscamos. Então, por isso que ele fala aqui no início que a fé, para encontrar o bem, assimilar a luz, não basta, a gente precisa buscar. E a gente busca o quê? Nessa ação, na fé inoperante, com as mãos de Marta e com o coração de Maria. Vinícius. Muito bom, Carmen. Vamos voltar todos aqui para a tela. Excelentes considerações acerca da fé. Tem bastante gente nos acompanhando aqui, só registrando o nome do pessoal. Roberto Pereira, Eliana Silva, Antonieta Bezerra, Fabiana Correia, Helena Cotton, Cleiton Ribeiro, Neide Ferreira, lá do Japão, mandando abraços para a gente. Gleide Vieira, Leninha de Aracaju. Já falamos todos, e a Lourdes Victor também está aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente conversou bastante hoje aqui sobre a fé, e até eu, pegando esse gancho do que a Carmen trouxe sobre essa passagem de Marta e Maria, falando da questão da boa parte, eu até lançaria aqui uma reflexão para a gente, uma pergunta. Muitas vezes a gente vê pessoas agindo com muita maldade,
não é? Com uma certa ruindade. E aqui Emmanuel nos convida a procurar a boa parte das criaturas. E a gente percebe muitas vezes as pessoas falando assim: "Ah, fulano não tem mais jeito", não é? "Fulano é assim mesmo e nunca vai mudar". E aí eu perguntaria até, Norma, é possível a gente acreditar na transformação das pessoas? Como orientar as pessoas nesse sentido? Quando alguém fala pra gente: "Ah, fulano não tem mais jeito, fulano é muito ruim, fulano só pratica maldade, não tem mais jeito, tá perdido". Como a gente orienta as pessoas a: "Não, vamos buscar essa boa parte, porque apesar da maldade dele, também é uma criatura tanto quanto qualquer um de nós, criado por Deus, com direito à felicidade, irá se arrepender". Como que a gente orienta nesse sentido as pessoas buscarem a boa parte daqueles que muitas vezes ainda estão ali presos a tanta maldade? A gente é não perder a fé no ser humano, né? Se a gente confia, né, no que o mestre colocou, né? Vós sois deuses, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, deixai brilhar a vossa luz, a gente vai entender que a nossa limitação é o que impede da gente acessar, né? Da gente, digamos assim, garimpar a luz do outro, né? Mas se a gente vai para no mundo maior, naquele capítulo 5, o poder do amor, que começa, na verdade, no capítulo 3, a casa mental, e se estende para estudando o cérebro, né? E a gente pega o caso de Pedro e Camilo, que o Calderaro, né, junto com o André Luiz, estão ali trabalhando, aqueles dois sujeitos, onde um era patrão e o outro era empregado, e o empregado vai reivindicar os seus direitos, e aí acaba numa discussão, né, numa queda de braço, e o empregado acaba matando o patrão, e como é previsível, em situações dessas, criam-se laços de ódio, né, e o patrão assassinado se torna um obsessor vingador, e eles se deparam em tristes condições, os cérebros, inclusive, bastante parecidos, né? Porque o obsessor de tanto estar ali, ele também ele intoxica o outro, ele se intoxica na sua maldade e na sua vingança. E o que é interessante nesse livro é quando Calderaro vai, né? Inclusive dá passes, né? Na suposta vítima, né? Que é o Pedro, tal. E os dois estão em contenda lá no plano espiritual, porque o Pedro encarnado, mas é convocado, né, em espírito para se resolver a contenda. E chega um momento que o Calderaro, ele admite: André, nosso trabalho é até aqui. Agora não podemos fazer mais. Utilizamos o nosso conhecimento, mas agora é preciso de alguém que muito ame. E é quando eles chamam a irmã Cipriana para conduzir o caso, tanto que o capítulo é intitulado Poder do Amor. Isso vai lembrar também aquele caso do jovem que caía no fogo, que caía na água, o jovem epiléptico, né? Hoje a neurologia daria um diagnóstico de epilepsia, né? Ele tinha crise convulsiva, se debatia tudo, a neurologia sem a espiritualidade. É bom que se frise. E o pai, já desesperado, tinha recorrido aos discípulos, que os discípulos já estavam curando essa altura do campeonato, né? E recorreram aos discípulos para que os discípulos curassem o filho dele, e os discípulos não conseguiram. E ele leva o filho até o mestre, né? Mestre, já levei os seus discípulos, não conseguiram curar o meu filho. Por favor, salva meu filho. E Jesus, né? Cura, ele estava ali obsidiado, tanto que Jesus, na sua fala, diz: quando os discípulos vão perguntar, mestre, por que foi que a gente não conseguiu curar? Nós fizemos tudo o que o Senhor nos ensinou. E ele diz: para essa caixa de espíritos, muito jejum e oração. Qual é esse jejum? Muita gente vai interpretar o pé da letra e pensar que é o jejum de ficar sem comer, né? Não. Jejum da gente tirar os nossos pedregulhos, as nossas capas, as nossas iniquidades, da gente cada vez mais expandir esse amor. Então, quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de amar, mais a gente vai conseguir um dia, quem sabe, né? Porque eu sou sincera, eu ainda não estou no estágio. Quando alguém me faz um pacote de maldades,
eu ainda entro na indignação, ainda entro na raiva, não entro naquela compaixão pura, né, tal. Até tento entender, até tenho, comecei a ser piedade, da pessoa está naquele local ainda, certo? Mas ainda não alcancei aquilo que Jesus nos recomendou, né? Reconciliar com os vossos adversários, amar os vossos inimigos. Eu ainda entro na vibração das negatividades, procuro, já melhorei um pouquinho, porque, digamos assim, pelo menos conscientemente, né? Porque às vezes a gente pensa que não, mas inconscientemente a gente fica desejando mal, que a pessoa se ferre, que a pessoa, mas na outra reencarnação ela vai pagar, a justiça divina existe, né? E tudo mais. Eu já exercito, pelo menos não me vingar, né? Não estar ali alimentando aquela contenda. Mas quando a gente vai ascendendo, né? Quando a gente vai caminhando para os montes, né? Então a gente vai expressando na essência o que a irmã Cipriana ela demonstrou, o que Maria, quando perdoou Judas, né? Olha que Judas, quando Maria desce lá nas trevas, né? Está lá no poema de Maria Dolores, né? Retrato de Mãe. Judas lá revoltado, né? Naquela situação ainda. Jesus tinha ido visitá-lo, mas ele não estava em condição de sair ainda, né? E aí Maria chega lá com toda a sua compaixão, com todo o seu amor, ela consegue tocar o coração de Judas, né? Que no começo ele rebate. Por que você está aqui? Né? Você não está vendo que eu sou um pecador, nem a minha mãe me quis e tudo mais. Mas com o seu profundo amor, ela consegue, né? Dissolver toda aqueles pedregulhos, aquelas barreiras que estavam no coração de Judas. Então, a gente um dia chega lá. No meu caso, gente, eu não sei quando, mas o caminho é o amor, né? Para a gente alcançar isso, entender que todos na essência, sem exceção, Jesus disse para todos, brilhar a vossa luz. Então, todos na essência somos filhos de Deus. Então, o ser mais maldoso que exista hoje, a gente vai ver, por exemplo, no livro Libertação, né, o caso lá do Gregório, né, com o amor se consegue tocá-lo no final, se consegue transformá-lo com a força do amor. E era um ser, embora tenha sido Papa, né, enquanto estava encarnado, mas ali era um gênio das trevas, né, comandava o mal e tudo mais, né. Então, o caminho é esse, né? E a gente. Aí vem a fé, confiar no que Jesus disse, né? Essa fé, confiar que todos nós somos luzes e cada um está expressando de alguma forma. Tem gente que está escondendo as 7 chaves ali, soterrada. Por isso que tem uma fábulazinha indiana que diz o seguinte, né? Que Deus estava insatisfeito com o rumo que as coisas tinham tomado na Terra e queria dificultar a felicidade. O homem ia ter que lutar muito para ser feliz. E aí reuniu seus ministros, e cada um disse, vamos esconder a chave da felicidade no centro da terra. E aí Deus disse, não, se esconder no centro da terra, eu dei inteligência ao homem, e ele vai conseguir inventar equipamentos, e a gente sabe hoje que o homem vai e alcança, né, com a aparelhagem da tecnologia moderna, ele vai conseguir encontrar essa chave. Outro no fundo do mar, e a mesma coisa, outro em outro planeta. A gente vê hoje o homem viaja para outro planeta, o homem vai para o fundo do mar, tal. E aí que foi que Deus disse no final, vamos esconder a chave da felicidade no centro desse homem, dentro do seu coração, que será muito mais fácil. Ele viajar para o exterior, viajar para o fundo dos mares, para o centro da terra, do que mergulhar dentro de si mesmo. E a chave da felicidade vai estar aí. Aí, né? A gente está aqui a passo de cágado, né? Buscando fazer esse mergulho. Muito bom, Norma. Muito belas as suas colocações acerca da questão de nós identificarmos a boa parte, não é? E quando a gente fala em fé, aí eu até pergunto para a Silvia, ela, conforme está até estabelecido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, ela é mãe da caridade, mãe da esperança também, não é? E a esperança, ela é, digamos assim, um dos principais sentimentos e virtudes que a gente precisa nutrir dentro de nós, para que nós possamos entender que após a tempestade o sol venha a brilhar. Mas para isso a gente precisa ter a fé,
Não é? Até a Joana de Ângeles, ela comenta no livro Momentos de Saúde que a fé, a esperança é aquele momento, aquele sentimento que quando está tudo chovendo, eu sei que a nuvem vai se dissipar e o sol vai voltar a brilhar. E para que eu possa nutrir essa esperança, é necessário trabalhar a fé dentro de mim, né? Porque se eu não tiver fé, confiança nas minhas ferramentas e confiança que amanhã o sol voltará a brilhar, como é que eu vou nutrir essa esperança? E sem esperança a gente adentra num pessimismo, um desespero na vida, não é, Silvia? Isso, Vini. Impossível viver sem esperança, né? Se a gente não tiver esperança, a gente vive para o vazio, né? A continuidade da vida, tudo a gente acredita, está embasado nessa esperança. Mas por que é preciso tanto a fé para a gente acreditar nisso? Porque às vezes as coisas ficam tão difíceis e a gente fala, não dá mais. É o caso da pessoa, você falou na pergunta anterior para a Norma. É o caso da pessoa e parece que não tem mais jeito. Eu vejo as coisas tão difíceis na minha vida, parece que nada tem mais jeito. Mas o que eu vou ter esperança? Porque eu tenho fé, principalmente naquilo, e foi a motivação, por que nós estamos aí, por que Deus nos criou, por que nós existimos. Deus nos criou para sermos felizes. Então eu tenho essa fé, essa certeza da felicidade e vai vir, eu vou ter esperança. Eu vou ter esperança e eu compreendendo tudo aquilo que Deus criou no universo, tudo aquilo que Ele criou para a minha felicidade, eu vou ter que saber trabalhar para conseguir. Então, eu posso conseguir isso mais rápido ou menos rápido. Mas eu tendo todo esse conhecimento, eu vejo que existe uma coisa muito grande em torno disso e se chama amor. E o amor a gente vê expressado também dentro do Evangelho, uma caridade, né? Ele capítulo e fala, como você mencionou, a fé é a mãe da esperança e da caridade. São as coisas que nos movem. São as coisas que nos movem, mas no sentido da evolução, do bem, do chegar lá nesse momento de ser feliz. E nós podemos desviar desse caminho. Se eu começo a não ter esperança de mais nada, eu vou cair na mesmice, na depressão, na tristeza. Mas, gente, nós não viemos aqui para isso. Nós não fomos criados para isso. Nós tendo fé em Deus, e aí a gente volta, nós tendo a nossa fé raciocinada, vendo o que acontece, vendo aquelas coisas que Jesus nos prometeu e nos falou que iriam acontecer, porque elas aconteceram, vendo o sentimento, vendo a centelha divina brotar em pessoas onde antes nós não esperávamos, e de repente aquilo acontece, a gente vai ver, sim, realmente é possível, vai fortalecer a nossa fé e vai conseguir chegar lá. Agora, esperança sem fé, eu vou esperar o quê? Vou esperar o quê? Tem que ter essa fé maior, essa fé em Deus, e essa fé em mim, como criatura, como filho de Deus, como Ele mesmo nos criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, eu vou poder evoluir, eu vou chegar num grau de angelitude. Então, é caminhar alicerçado na fé, tendo a esperança lá como meta, né? E o amor como estrada. Com certeza. E acreditar em nós, não é? Acreditar nas nossas potências. E, Norma, existe assim uma linha tênue, não é? Que separa muitas vezes a fé da presunção. Isso até Allan Kardec pontua no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como é que a gente identifica muitas vezes se aquilo que eu estou tendo na realidade é fé, é uma confiança em mim, ou na realidade eu estou sendo presunçoso, estou deixando meu orgulho falar alto? Às vezes um pouco esses sentimentos se confundem, não? Pois é, vai depender da intencionalidade, né? Do que é que eu estou buscando, o que é que eu estou querendo, né? Se o que eu estou desejando vai estar alinhado com os propósitos de Deus, né? A gente realmente assim tem que ter cuidado, porque nós nos preocupamos muito com o egoísmo, com o orgulho, mas tem um fator de queda, né, que leva a gente ladeira abaixo, e que é o motivo, inclusive, de muitas obsessões perigosas, a chamada obsessão por fascinação, que é a vaidade, né? Ela está muito assim, muito junto, né, do orgulho, né?
essa coisa da presunção. A presunção, vaidade e orgulho, eles se casam, né? Uma tríade, assim, que gosta de andar junto. E, às vezes, a gente até começa com boas intenções, pegando o exemplo, inclusive, no serviço no bem, né? E vamos pegar o exemplo de nós espíritas, né? Nós começamos até bem, começamos com bons propósitos. Mas aí a gente tem as facetas das nossas subpersonalidades, né? A gente conhece, a máxima conhece que a ti mesmo, é a verdade que vos libertará, será sempre atual, porque a gente não se conhece. Muitas vezes o que eu utilizo na sociedade é o meu eu de representação social. E é aquele que as pessoas querem que eu seja, né? E eu acredito que eu sou assim, né? E as pessoas acreditam que eu sou assim. É o que a gente vai chamar na psicologia profunda de máscaras, né? Que estão ali sintonizadas com o ideal, na verdade, relacionado ao meu ego, né? Como que a sociedade quer que eu me apresente, né? E isso aí pode alimentar justamente coisas que eu penso que estão em sintonia com as leis do Pai, na verdade não estão. Estão sendo apenas, digamos assim, uma espécie de trampolim. Às vezes eu posso utilizar, né, digamos assim, a minha máscara social, né? Aliás, eu vou lembrar de Paulo. Você pode falar a língua dos anjos, você pode cantar como símbolos retumbantes, você pode dar a sua vida pelo outro, você pode fazer dar tudo que você tem, e você não está expressando amor ou caridade. Caridade e amor são palavras interligadas, né? Não existe a verdadeira caridade, não existe sem o amor, né? Em alguns textos a gente vai escutar a palavra caridade e outros a palavra amor, né? E às vezes a gente dá tudo que tem achando que está sendo o super-herói, né? Super-herói para a sociedade, para os olhos da sociedade. Mas o que é que me move nas minhas atitudes? Né? O que é que realmente está sustentando? O que é que está nutrindo a minha atitude? E aí, realmente, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, muitas vezes, o que está por trás mesmo é a presunção, né? A presunção de eu ser melhor do que o outro, a presunção de eu sair na frente, a presunção de eu apagar o brilho do outro. São tantas coisas que surgem, a gente vê isso o tempo inteiro nas organizações trabalhistas, a gente vê isso nos ambientes familiares, a gente vê isso entre amigos, né? E muitas vezes eu posso estar sendo presunçosa sem eu perceber, né? Eu estar achando que não é, mas lá no fundo, aquilo ser uma sombra que eu não identifiquei ainda, né? Eu estou achando que eu estou sendo gentil, que eu estou sendo boazinha, que eu estou fazendo isso, sabe, por amor à causa, despretensiosa. E quando a coisa chega na essência, e como é que a gente vai identificar isso? Nos momentos que a gente percebe que a verdadeira falta de fé se manifesta, né? Porque a verdadeira fé me sustenta nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Não precisa não precisa de um obstáculo grande para me derrubar. Eu gosto muito da simbologia das trilhas. Eu adoro fazer trilhas, né? E nas trilhas você encontra aquelas pedras enormes e você tem medo, né? Meu Deus, atravessar, subir 1.200 quilômetros. Quem gosta da Chapada Diamantina sabe do que é que eu estou falando, né? Eu gosto muito, sempre que posso. E aí você se prepara, porque você vê os grandes obstáculos. Mas o que é que o guia nos orienta? Cuidado com as pequeninas pedras, que são essas que fazem você escorregar e cair lá embaixo, isso é fatal, né? Então, a gente escorrega numa casca de banana.
uma coisa besta, aparentemente besta, mas faz com que a gente caia. E uma casca de banana pode ser uma presunção nossa não percebida. Por isso eu volto a dizer, conhece-te a ti mesmo. Eu posso estar sendo presunçosa conscientemente, mas eu posso estar inconscientemente. Eu posso estar pegando, por exemplo, um trabalho a favor do bem, onde todos me aplaudem, me acham linda, maravilhosa, ó, como ela é. Até já coloca a gente no topo da iluminação, né? E a gente sabe ali as mazelas que a gente tem, né? E, de repente, eu estou ali para dar conta das minhas frustrações, porque ali eu vou... Naquele trabalho eu vou me projetar, naquele trabalho eu vou mascarar a minha baixa autoestima, eu vou esconder as minhas fraquezas. E quem vai trabalhar muito bem isso é a Joana de Ângeles, que para mim é uma referência em psicologia transpessoal, nas suas diversas obras, onde ela fala dos arquétipos e das sombras que a gente carrega e que muita gente não percebe, principalmente, eu costumo dizer que a gente, durante um tempo, criticou os nossos irmãos evangélicos, né? Porque o crer em Jesus já se sentia no paraíso, mas a gente acaba fazendo o mesmo, por ser espírita, a gente já acha assim que está imune a tudo, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mais ou menos isso. Muito bom. E rapidinho, até por conta do nosso tempo, que já daqui a pouco nós temos aí só mais uns minutinhos. Carmen, algo que eu gostaria até de puxar rapidamente, porque faz parte, Allan Kardec trata também dessa questão no Evangelho. A gente fala muito em amor, em caridade, mas a gente sabe também que a fé ela é um combustível para o nosso magnetismo também, não é? Para, digamos assim, no momento do passe, no momento de nós expressarmos os nossos fluidos, em uma reunião mediúnica, tudo isso também é necessário a fé para que eu possa direcionar melhor os meus fluidos, para que eu possa direcionar melhor o meu pensamento quando eu estou estendendo as mãos na direção de alguém a aplicar um passe. Não basta que apenas eu tenha amor, caridade, mas sim fé. Acreditar que eu tenho essa capacidade, acreditar no amparo da espiritualidade, acreditar que aquela pessoa possa receber. Então, é muito necessário também para nós, enquanto trabalhadores, né, dentro do movimento espírita, mantermos essa ideia quanto à fé, da importância dela nos trabalhos práticos, não é? Vinícius, bem lembrado. Até repetido o que a Norma trouxe no início, né? Nesse capítulo, quando Emmanuel traz para nós que a fé é uma força, palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, e Emmanuel traz para nós aqui, porque é uma energia. Então, quando ele diz no parágrafo que nós, nos utilizando conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Significa o quê? Que quanto mais nós tivermos o entendimento desse magnetismo, vamos falar dos fluidos que você trouxe, lembrando até, a gente está falando da doutrina espírita na visão do espiritismo, quando a gente aplica o passe nos centros espíritas. Então, a gente também entende que quando nós estamos aplicando o passe naquela pessoa que está recebendo, essa energia, esse fluido, esse magnetismo também vai precisar ir de encontro com a fé desse receptor. Aí nós nos perguntamos, mas puxa vida, a pessoa está tão debilitada, a pessoa está com baixa autoestima, não tá conseguindo, né? Está meio confusa. Ela não tem mérito de receber essa energia? Sim, ela vai receber essa energia através de nós que somos o intermediário e da equipe espiritual, que vai proporcionar dela receber, mas vai entrar o livre-arbítrio. Por isso que a fé, a gente não se impõe. Já falamos que ela é inata. Então, a fé, a pessoa ela precisa construir no seu íntimo, crer, ter a confiança. Então, quando nós estamos aplicando um passe e essa pessoa que está recebendo, se ela não tiver um mínimo de fé, acreditar no que ela está recebendo, mesmo não entendendo, conexão com o alto, conexão com os benfeitores espirituais, ela vai receber esse banho de energia benéfica. Da mesma forma que uma pessoa
que a sua fé, a sua incredulidade, possivelmente ela vai ser refratária. E isso tudo entra o quê? O livre-arbítrio, porque nós não podemos impor essa pessoa de todo esse fluido, de todo esse magnetismo, de estar receptiva, porque a fé é inata, é dela, é no íntimo. Então é interessante, quando a pessoa procura um centro espírita para receber essa energia, essa força, o centro espírita é uma das tarefas, missão é o acolhimento, sem julgamento e sem doutrinar. O mínimo que a gente pode dizer é isso na oração, né? Que esteja receptiva na sua fé, de coração aberto, procure agora se envolver neste momento, e aos pouquinhos, lentamente, essa pessoa tentar entender, de tentar buscar lá dentro essa fé naquilo que ela está recebendo naquele momento. Não estamos falando de fé religiosa, estamos falando de crer, de acreditar, de receber esses fluidos. Voltando à pergunta que você me trouxe com relação ao magnetismo, Vinícius. Muito bom, Carmen. Eu queria ter puxado esse tema justamente que, como Kardec aborda, então é extremamente pertinente a gente falar de magnetismo, de fluido e fé. E para finalizar com a Lili, os nossos comentários aqui da noite, também um outro ponto muito importante, a Joana de Ângeles ela vai trazer na obra Convites da Vida, em Convite à Resignação, se não me engano, acho que é a mensagem 51, que muitas vezes a gente perde o entusiasmo, a gente se desanima, permite que a nossa fé desfaleça, porque a gente enxerga, às vezes, maus exemplos naqueles que nós colocamos como líderes. E a gente poderia trazer até isso mesmo para dentro do nosso movimento espírita. Né? A gente muitas vezes acaba endeusando certas pessoas, certas lideranças, e aí essas pessoas falham e a gente deixa que a nossa fé desfaleça porque alguém falhou, e a gente esquece que essas pessoas também são seres humanos falhos, tanto quanto qualquer um de nós, e que tem o direito de errar também, não é? E aí, sempre me vem à mente a questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é o maior modelo e guia da humanidade? É Jesus, né? Então a gente tem sempre que lembrar, para que a nossa fé não desfaleça, né, Lili, que o movimento espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. O movimento espírita é composto por homens e mulheres, como todos nós, falhos, mas se a gente se focar sempre no mestre, no maior, naquele que não errou, naquele que não falhou, se a gente depositar nossa confiança lá, a nossa fé vai ser robusta. Não é, Lili? Sem dúvida, né, Vini? Essa questão que você fala, que às vezes a gente endeusa um líder ou alguma coisa e depois a gente se frustra, é porque a gente está endeusando a pessoa errada, né? Primeiro que a gente não tem que endeusar ninguém, porque todos somos imperfeitos, todos falhamos, e na hora que a gente endeusa ou cria expectativas, né, de que essa pessoa vai agir de uma determinada forma e ela não age, você fica frustrado. Então, assim, eu acho que a única pessoa que não vai nos desapontar porque é perfeito, porque é correto, porque é vertical, porque é ímpar, né? Porque está sempre do nosso lado, está sempre nos amparando, nos orientando, deixou um tratado imenso, que é o Evangelho, para servir de guia para a gente no dia a dia, né? É Jesus. Então, no momento em que a gente endeusa ou tem fé num ser humano, né, com todas as suas imperfeições, com todas as suas limitações, com todas as suas fragilidades, a gente vai se decepcionar. Então, nessa hora, quem é que está errando? É quem falhou ou quem criou as expectativas? Né? Quem foi que fez a rota errada? É quem falhou ou quem achou que aquela pessoa não poderia falhar, não deveria falhar? Também é até um pouco assim, desumano a gente querer pretender que o ser humano não falhe, né? A gente sabe que isso vai acontecer. Então, quem foi que errou a rota? Quem falhou? Ou quem criou toda essa gama de expectativas e depositou num ser que
não tinha capacidade moral para atender essas expectativas. Acho que quem erra nesse momento somos nós, né? Mas com todas essas expectativas que a gente coloca, deposita no lugar errado. Então, acho que essa questão do 625, do Livro dos Espíritos, do Guia Modelo, ele era o cara, né? Ele é o cara. É ele que nele a gente pode depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa crença. Até porque Jesus não falava, né? Ou melhor, não só falava, ele agia. Cada atitude dele corroborava o que ele falava. Por isso que ele é detentor de tanto crédito para a gente, né? De tanta consideração. Porque ele não fala, ao contrário de nós, humanos, né? Que fala uma coisa e age de maneira completamente oposta, ele falava e agia da mesma forma. Tudo que ele falou, ele exemplificou, vivenciou, deu demonstração em atitudes e em conduta. Então, ele sim, né, merece, é credor da nossa fé, credor da nossa confiança. Nós não, nós somos só meros mortais, limitados, imperfeitos, né? Então, mas eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Quem foi que errou nessa parada aí, né, de criar expectativas e o outro de falhar? Quem é que está errado? Quem falhou ou quem criou as expectativas além da conta? Acho que esse é um bom ponto para a gente refletir. Com certeza. Bem, a gente está chegando no término da nossa live. Antes de passar para as considerações finais, gostaria de antemão agradecer aqui a presença de todos que nos acompanharam, a quem registrou sua presença aqui no chat, a todos os companheiros aqui, amigos na telinha. E lembrar que esse programa acontece toda quarta-feira a partir das 20 horas, transmitido pelo YouTube dos canais do CEL, Companheiros Espíritas Unidos, C.E. Companheiros Espíritas Unidos, Renovando Consciências, Didática Espírita, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV 7 e Web Rádio Fraternidade. Então, se inscreva lá nesses canais, curte, comenta, compartilha para receber todas as programações diárias e também seja um multiplicador das lições do Evangelho e da mensagem consoladora da doutrina espírita. E assim eu passo a palavra para cada um para fazer suas considerações finais, para que a gente possa terminar aqui o nosso momento, já agradecendo a todos. Norma, muito obrigado pelo aceite da sua participação aqui, e com certeza nos veremos mais vezes. Gratidão pela sua presença. Você está com o microfone desligado. Abriu. Agora estão me ouvindo, não é isso? Sim. Então, eu quero compartilhar aqui uma mensagem, né? Bem curtinha, mas que está no Reformador, né? E que diz assim: para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é indispensável venhamos a possuí-la, ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda no solo de nosso próprio espírito, com a tendência da gente depositar para fora, né? Assim, pois, é indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar em nosso coração essa planta divina. A vida é qual fazenda valiosa de que somos usufrutuários felizes, mas não podemos aprimorá-la ou enriquecê-la confiando-nos à preguiça ou à distração. O proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. A gleba das possibilidades humanas em nossas mãos reclama trabalho incessante e incansável boa vontade. Portanto, é imperioso remover, no campo de nossa alma, os calhaus da indiferença e drenar, na vasta extensão do nosso desejo, o charco da ociosidade e do desânimo. Serpes traiçoeiras e vermes daninhos ameaçam-nos a sementeira de elevação por todos os lados, e detritos de variada natureza tentam sufocar instintivamente
o germe de nossos pequeninos impulsos para o bem. É necessário, assim, alterar a paisagem da nossa vida íntima, para que a fé viva, nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. Aproveitemos desse modo a luta e a dificuldade que a experiência nos oferece cada dia e habilitar-nos-emos a converter as sombras da antiga animalidade em divina luz da espiritualidade santificante para a nossa ascensão à vida eterna. Está lá no Reformador, né, de 1955, e se tiverdes fé, né, finaliza, do tamanho de um grão de mostarda, adquirireis o poder de transportar montanhas. Ok. Gratidão. Gratidão, Silvia, pela sua presença mais uma vez. Nossa, Vini, eu agradeço, sempre uma satisfação, sempre muito bom, né? A gente está participando aí desses momentos, desse estudo, essas trocas de ideia. Queria agradecer a Norma, né? A Lili, a Armin, a você, a todos que estão aí conosco, né? E que tenhamos todos aí uma boa noite, hora de repouso, de muita paz, e a gente possa, durante esses dias, pensar um pouco mais sobre a nossa fé, né? A forma de fortalecer a nossa fé, porque a centelha divina é presente de Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Vini. Gratidão, Silvia. Gratidão, Lili, pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Vini. Agradeço a você, como sempre, pelo convite às meninas todas que estão na telinha. Norma, muito prazer. Muito bom ter você aqui com a gente. E ao pessoal que está do outro lado da telinha também, muito obrigada por estarem conosco, por fazerem, assim, isso daqui só faz sentido se a gente tiver as pessoas lá do outro lado, né? Então, a minha gratidão por isso também. Que semana que vem temos mais, que o que a gente conversou aqui hoje possa ficar guardadinho lá no nosso pensamento, né? Gerando uma reflexão a respeito, para que a gente cresça, para que a gente expanda aí o que a gente conversou hoje e que possa, de alguma forma, nos ajudar no dia a dia, né? Beijo para todos. Muito obrigada. Gratidão, Carmen, mais uma vez pela sua presença. Gratidão por mais essa semana, a alegria de ter a Norma com a gente. Um abraço mais uma vez para Sergipe, para o nosso Nordeste, para as pessoas que nos ouviram. E não tem como, Vinícius, terminar esse capítulo Fé com Kardec, né? Fé inabalável, só o a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. E respeito para com todos, quem tem fé, quem não tem fé, porque cada um está no seu momento. E nós precisamos ter compaixão e compreensão. Então, uma boa noite para todos. Beijos. Gratidão. E como sempre, a gente encerra com uma prece, então eu convido a todos nesses instantes a fechar os olhos, nesses momentos, buscar uma posição confortável, onde esteja acomodado, e assim, conectados nessa vibração de amor, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, mentalizando a figura doce do amigo Jesus e agradecendo por mais esse momento dessa atividade virtual, por essa conexão, agradecendo ao Mestre Jesus por seu Evangelho, que nos dá um norte nas nossas existências, que serve de base para os nossos pensamentos, palavras e ações, e gratidão a todos os benfeitores espirituais que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos envolvendo em suas doces e sutis vibrações de amor. Que terminando agora essa nossa live, possamos estar um pouquinho mais fortalecidos e esclarecidos em torno das lições do Mestre e da nossa consoladora doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Esperamos a todos na próxima quarta-feira para a continuidade do nosso estudo da obra Pensamento e Vida. Uma excelente noite a todos, uma excelente semana e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.